Eu só comecei a ter sucesso de verdade na criação de conteúdo, eu só consegui construir uma empresa em volta do conteúdo, eu só comecei a vender de verdade com conteúdo quando eu parei de criar posts. Meu amigo, isso aqui não é um hook milagroso, magnético, contraintuitivo para ganhar sua atenção, não. Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar essa lógica, eu vou literalmente desenhar o porquê isso é verdade, como isso funciona e melhor, como você pode contornar isso, como você pode aplicar isso na sua vida, como você pode parar de criar posts e começar a criar conteúdo, que é uma lógica um pouco diferente do que muitas pessoas fazem, tá? Vou trazer vocês aqui para a tela, de novo, tô aqui no FigJam, vou dar uma rabiscada para explicar essa lógica. O que eu quero dizer nesse vídeo? Eu acabei de falar para vocês que eu só comecei a ter sucesso com a criação de conteúdo quando eu parei de criar posts. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um passo para trás. Se a gente está falando que existe um negócio com a criação de conteúdo, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já quer criar conteúdo, você já vende algum serviço, você enxerga nisso uma maneira de empreender, certo? Isso vai acontecer como? Quando acontecer com você uma associação. Eu vou até colocar aqui, ó, associação. Do quê? Deixa eu colocar grande aqui. Do quê? Do seu nome ou do seu rosto. Vamos lá, vou colocar grande também. A uma ideia, um problema, e aí, novamente, a uma solução. Mas melhor do que uma solução aleatória é a sua solução. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Você vai ter uma empresa de conteúdo, você vai conseguir monetizar nesse business da Creator Economy de alguma forma quando o seu nome for associado a uma ideia que for associado a uma solução, né? Vamos lá, vamos exercitar aqui. Você é o fulano e você trabalha com o nicho fitness, você está associado à ideia do fitness, que tem um problema de como treinar, como fazer dieta, e aí você está associado também à solução. Um planner, um aplicativo de treino, a sua consultoria para emagrecer 30 quilos. Entende que quando essa associação acontece, você tem um business de conteúdo, você tem um encontro com uma demanda, você tem uma audiência, você tem o que fazer com isso. Não adianta só você ter uma ideia, mas ninguém te associar com ela. Como que você vai vender algo se ninguém sabe qual problema isso soluciona? O que eu tô querendo dizer? Como que esse processo... Ó, vamos pegar esse cardzinho do meio aqui, essa bolinha do meio, ela é uma das mais importantes para esse vídeo, tá? O que eu tô querendo dizer? Muitas pessoas ficam preocupadas em criar posts. Elas querem ideias. Algumas pessoas vão pelo caminho de serem mais criativas. Ou seja, elas não entenderam esse esquema de associação. Elas não são estratégicas para linkar o nome com um problema, com uma solução. Nesse vídeo eu não vou nem entrar no mérito do conteúdo de como fazer isso, tá? Vai ter outro vídeo no canal, tem o meu curso, tem a mentoria que eu abordo isso. Não é o objetivo aqui hoje. Ou seja, algumas pessoas que querem entrar aqui, antes de tudo, né? O que eu tô falando? Creator Economy. Vou dar a base desse vídeo aqui, né? Ou seja, empreender com conteúdo. Ter um negócio e não só likes. Né? Eu não estou falando de conteúdo que engaja, que dá like. Eu estou falando de Creator Economy, empreender com conteúdo. Né? Falei para vocês que isso só funciona quando acontece uma associação. Esse aqui é o jeito certo. Mas vamos aqui para o jeito errado que muitas pessoas fazem. Continuando, muitas pessoas querem ser mais criativas. Ou seja, elas pensam em posts, em ideias. E o que acontece? Assim, elas seguem. Tive uma ideia. Porque eu vou falar disso. Porque eu vou falar daquilo. Porque eu vou postar isso. Além desse caminho ser
mais desgastante, ele não é sustentável a longo prazo, ele é muito torturante. Você tem que ficar tendo ideias, se você tem que ter ideias, você tem que ter ideias de conteúdo, você é muito aleatório. Uma hora você fala de uma ideia, outra hora você fala de uma ideia, uma hora você fala de um conteúdo. Percebe como isso acaba dispersando as pessoas? Fica difícil criar uma conexão entre as coisas. Por que eu tô falando isso? Pode ser que tenham algumas pessoas que viram um post seu sobre essa ideia aqui. Essa ideia aqui é uma ideia onde você postou sobre, usando o exemplo do fitness, né? Fazer esteira é bom para emagrecer. Vamos supor, você falou dessa ideia aqui. Só que, como não tem uma associação por trás disso, como não tem uma lógica atrás do conteúdo, como você tá fazendo posts e ideias, elas não vão consumir essa aqui. Ou se consumirem, não vão conseguir linkar essa ideia. Não existe um fortalecimento do seu nome, do seu rosto. Isso porque você está preocupado em criar posts. O que acontece? Vou te fazer um convite aqui. Se você parar de criar posts, se você parar de depender de ideias e começar a entender que o caminho para você ter um negócio, né, aqui tá o viés do negócio aqui, né, quando entra a solução para o problema. Só que as pessoas elas vão entrar aqui, elas vão te conhecer, depois elas vão ser associadas à sua ideia, depois vão caminhar para a solução, entendeu? Quando você olha o business sobre essa ótica, você entende, na verdade, que todos os posts e ideias devem construir essa associação. Ou seja, você precisa criar eles de uma maneira mais estratégica e unificada. O que eu quero dizer? Não é sobre você postar aleatoriamente um monte de coisa. Se você está buscando associar o seu nome a uma ideia, você precisa falar das mesmas coisas. Você precisa permitir com que as pessoas entendam isso. Você vai contar isso para as pessoas aos poucos, através de um post, através de outro, só que todos eles precisam partir do mesmo princípio, da mesma ideia, para que você traga as pessoas para essa ideia. Quando elas precisam entender o seu discurso completo. Ou seja, qual que é o caminho, a solução? O que eu fiz aqui no meu negócio? O que eu recomendo que você faça para mudar isso? Parar de trabalhar com posts aleatórios e ideias e trabalhar com uma ideia profunda e completa. Porque você vai ter mais profundidade, você vai conseguir desenvolver isso para gerar esse pacote completo e depois você vai fatiar isso aqui em vários posts pequenos. Porque assim você consegue pegar esses posts pequenos, jogar ele para a sua audiência, que ela vai consumir essas ideias de formas isoladas, né? Vamos jogar um outro post aqui. Só que a origem do discurso, a lógica, a ideia central que eles abordam são os mesmos. Então a audiência que de forma dispersa te encontra por um post ou por outro, querendo ou não, faz muito mais sentido e é muito mais provável que eles comecem a entender aos poucos a sua ideia central. Ou seja, criar, repito a frase que eu abri esse vídeo, ficar preocupado em criar posts aleatórios e ser criativo não vai te levar a associação nenhuma. Você não deve falar de várias coisas diferentes e aleatórias. Você deve falar da mesma. Pare de trabalhar com os posts e comece a trabalhar com o discurso, com a ideia central. Para isso, eu te pergunto aqui para ajudar. Qual a ideia central que você aborda? Qual é o problema raiz?
Qual é a oferta única que você faz para... Ixi, tá ficando feio isso aqui. A sua audiência. Vamos fazer assim, ó. Aqui, ó. Medium... Aí. Entende como isso... Quando você pega o seu nome, a sua ideia, a sua vida, começa a pensar aqui no problema, na solução que você aborda, você começa a trazer aspectos únicos, profundos aqui dentro de um funil de conteúdo e começa a desenvolver toda essa ideia central, você começa a ter mais maturidade dela, você consegue ver esse pacote completo e só depois você vem aqui e fatia isso como uma barra de chocolate em pequenos posts. Vamos lá, não sei se deu para dar o punchline aqui da ideia central, mas vamos falar da seguinte forma. Fazer isso é a melhor maneira de atrair vendas qualificadas. Eu tô falando porque eu vivo isso no meu negócio. Hoje eu não tenho essa métrica, mas suspeito, ouso dizer que 95% das reuniões que eu faço, eu vendo. Por quê? Não é porque eu tenho pitch de venda, não é porque eu sou um bom vendedor, é porque eu já vendi para as pessoas no conteúdo. Construindo uma ideia, elas já entendem quem eu sou, qual é a minha ideia e qual é o meu problema. Porque eu produzi isso de forma unificada, eu sentei aqui, escrevi a minha ideia, o meu problema, o meu tema, eu fui consistente e profundo e não disperso. E depois eu fatiei isso e comecei a contar para as pessoas aos poucos. Eu peguei a minha ideia central e espalhei ela em posts. Ou seja, eu não estou produzindo posts, eu estou produzindo uma ideia, um problema e estou embalando isso em posts. Qual é uma outra vantagem disso, inclusive? Vamos lá. Uma outra vantagem desse método. Se você trabalha com a ideia e não com posts aleatórios, Medium. Opa, coloca tudo, rapaz. Se você trabalha com a ideia e não com posts aleatórios, você consegue embalar essa ideia aqui. Vamos supor, você vai pegar um pedaço dela aqui, ó. E você consegue embalar isso em um outro post, em um outro conteúdo. Que aí você pode embalar isso em um post para o LinkedIn, em um corte para o YouTube, em um carrossel para o Instagram. Por quê? Você não criou o carrossel para o Instagram e vai converter ele para o LinkedIn. Você criou a ideia. Você trabalhou no seu discurso, na lógica do que você quer falar. Agora você tem insumo para simplesmente embalar isso em um conteúdo. E sabe o que é mais legal? Independente da rede que você jogar, do formato, se for carrossel, se for texto, se for vídeo, vai nascer da mesma ideia. Você vai ser consistente, congruente, você vai fortalecer essa associação do business de uma maneira garantida, porque o processo de criação que você fez foi o correto. Você começou do topo para os posts. Novamente, foi por isso que eu abri esse vídeo falando o seguinte: se você cria posts, o seu negócio está condenado. Provavelmente você não está satisfeito com vendas. Na verdade, eu estou vindo aqui te alertar que isso não vai te levar para o longo prazo, porque isso é aleatório, isso é cansativo, isso não tem lógica. Isso é jogar dados e rezar para algum post seu dar certo. Mas se você trabalha com o conteúdo e embala ele para posts, você consegue ser congruente, associar um conteúdo a uma ideia, a seu nome, a sua solução e tirar disso vários formatos, inclusive. Você consegue ser multipresente em várias redes e ter muito mais posts. Você não depende de ideia. Na verdade, você nem perdeu tempo criando várias ideias. Você criou uma.
Você tem uma ideia de que fazer bicicleta é melhor para emagrecer. Você vai desenvolver ela, você vai se aprofundar nela, você vai decorrer nela, você vai ler sobre ela, você vai escrever sobre ela, você vai se conectar, você vai tirar essa ideia de você. Quando você desenvolver essa ideia, você vai ter insumo, profundidade, vários ângulos para tabelar ela de várias maneiras diferentes. Então você pode tirar pedacinhos dela. Uma hora você pode falar qual o melhor tipo de esteira, outra hora você pode falar qual o melhor tênis para fazer a esteira, uma hora você pode falar qual é a melhor alimentação para comer antes da esteira. Tudo gira em torno da mesma ideia central. Ou seja, você tem um processo forte de associação. E se você tem um processo forte de associação, por que, Gui, então, que o negócio funciona melhor? Porque a venda acontece melhor? Por que você vende mais? Porque as pessoas já entenderam, sem você falar com elas diretamente quem você é, o que você fala, qual é o seu problema, qual é a sua ideia. Elas já estão há muito tempo consumindo isso de você, meu amigo. Elas te viram, inclusive, de diversos ângulos, em diversas redes, se você expôs. Você não apareceu aleatoriamente. Quem aparece aleatoriamente não consegue acumular essa ideia na cabeça das pessoas. Você não. Você está postando da mesma ideia. Você está aparecendo 1, 2, 3 vezes. Você está tendo tempo e espaço para construir e desenvolver esse argumento. Quem chegar até você já vai ter entendido essa ideia. A pessoa já chega para conversar com você qualificada. Ela já chega com o discurso, ela já leu o manual, velho. Ela vai conversar com você, ela já sabe o ABC, ela já está pronta. Você só tem que pegar ela agora e conduzir até a sua solução. Você não tem que vender, você não tem que educar, você não tem que explicar. No máximo, você tem que ouvir objeções, entender objeções com perguntas, esclarecer e colocar à disposição. No caso de não gerar a venda, porque você não vai fazer a venda aqui. Quem vai fazer a venda é o conteúdo. E quem chegar aqui já vai ser muito mais qualificado. Meus amigos, eu estou vivendo isso na pele. 95% das reuniões que eu faço de venda não tem um caráter de venda. Tem um caráter de extensão da conversa. Tem um caráter de, pô, Gui, eu entendi a sua ideia central, cara. Eu entendi tudo o que você está querendo dizer, eu só vim aqui trocar essa ideia. Eu não tive esse trabalho na reunião com a pessoa. Ela está há 6 meses consumindo a minha ideia central. Esse processo que eu abri o vídeo falando de associação já foi feito. Por quê? Porque eu não me preocupei em produzir posts aleatórios. Eu me preocupei em trabalhar com o discurso. E disso eu posso desdobrar, embalar em pequenos formatos, em pequenos conteúdos. Eu espero que tenha feito sentido essa lógica e, mais do que isso, que você tenha visto nisso uma maneira aplicável, que você tenha mudado a sua visão sobre posts, sobre rede social, principalmente sobre Creator Economy. Essa é a diferença de quem empreende com conteúdo. Não é likes, não é posts, não é curtidas, não é reels mirabolantes. É um negócio. E um negócio acontece através da associação. Vou fechar o vídeo grifando isso aqui. É isso que vai resolver o seu problema da falta de vendas, de vender por ticket baixo, de não ter clientes. O processo de associação. Como você faz? Parando de postar posts aleatórios e trabalhando com uma ideia central. Pare de criar posts e crie conteúdo completo e depois desdobre isso em pequenos posts. Fez sentido? Gostou desse vídeo? Convenceu, não convenceu? Tem como eu aprofundar? Tem alguma coisa nessa tramóia toda, nesse desenho todo que você gostaria de ver? Comenta aqui embaixo. Vou deixar aqui também o link da minha mentoria, de outros produtos e comunidades que eu tenho, para que a gente tenha mais formas de trocar, de se aproximar e de repente trabalhar junto, construir isso aqui junto. Se você precisar de ajuda em qualquer parte desse processo, corre aqui no link da descrição, clica lá, preenche o formulário e vamos trocar ideia.
Não esquece de deixar um comentário aqui, de curtir esse vídeo, de se inscrever, porque se você gostou desse conteúdo, tá vindo um monte nessa linha aqui. Meu nome é Guilherme Caiola e eu vou trazer muita coisa boa sobre Creator Economy, sobre conteúdo, sobre marca pessoal, sobre como construir um negócio rentável, escalável e saudável dentro disso aqui que a gente está fazendo.